Pessoal, então arte islâmica, né? Vamos entender um pouquinho do que foi esse estilo, né? Completamente associado à fé islâmica, né? Então, por onde a gente começa, né? Nós que temos uma criação cristã, uma cultura cristã, né? Aqui no Brasil, né? Que a gente aprende, né? Que Abraão foi chamado por Deus, né? Deus escolheu Abraão, prometeu para ele e Sara, que era sua esposa, um filho. Só que eles já eram idosos, né? Tanto Abraão quanto Sara já tinham uma idade bastante avançada. Mas Deus promete para eles um filho e promete uma descendência aí infinita, como as estrelas do céu, como as areias, né? Os grãos de areia da praia. Basicamente, essa foi a promessa. E daí, depois de um tempo, Sara, já muito velha e muito descrente, ela resolve que ela vai pegar a escrava, né, chamada Agar, e vai dar ela para Abraão se deitar, né, assim conforme conta a história na Bíblia, né? E daí Abraão se deita com Agar e tem um filho chamado Ismael. E daí diz a história que depois de um tempo, Ismael crescendo, mas Deus ainda tinha aquela promessa que ia dar um filho para Sara e Abraão. E daí, depois de um tempo, Agar começou a destratar Sara, porque ela tinha um filho com Abraão, mas a Sara, que era a esposa mesmo, não tinha. Enfim, no final das contas, Sara pede para Abraão mandar a escrava embora com o filho e tudo. E assim ele faz, ele manda Agar embora com Ismael. E depois de um tempo, Deus dá o filho para eles, que vai chamar Isaac. Né? Todo mundo deve conhecer essa história, né? Então, de Isaac, né? Isaac, depois de muitos anos, depois de adulto, ele se casa e é pai de Jacó e Esaú, que aí vai ter toda uma descendência até chegar em Cristo. Então, essa é a história que a gente conhece, que a gente aprende no cristianismo. Porém, no Islã, a história é um pouquinho diferente, tá? A gente tem Ismael, né, que foi esse filho mandado embora, o filho com a escrava, o filho de Abraão com a escrava. E de Ismael vai vir uma descendência até chegar no profeta Maomé. E Maomé é o escolhido de Deus, único Deus verdadeiro, chamado Alá, e ele é o profeta de Alá, né, que vai aí trazer a mensagem. Né? Então, a gente vai ter esse conflito aí entre essas duas linhagens, né? Então, como que começa o Islã, né? A religião islâmica, né? Não consegui achar uma imagem com uma resolução melhor, tá? Mas basicamente, o que essa imagem conta para a gente? É o arcanjo Gabriel, né, aparecendo para o profeta Maomé e anunciando para ele que ele é o escolhido de Deus, que o único Deus verdadeiro é um só, que não existem vários deuses e que ele é o escolhido para ser o mensageiro aí dessa palavra, né? Então, o que, que vai acontecer, né? O profeta Maomé, ele acredita e ele vai dedicar a sua vida a pregar o islamismo, né? Vai pregar contra o politeísmo, que é a crença em vários deuses, né? E vai ser aí o fundador dessa grande religião monoteísta que é o Islã, tá? Cujo único Deus é Alá. Só que depois de um tempo ele começa a ser perseguido por causa disso, afinal de contas ele está pregando uma fé completamente diferente a que ele tem ali ao redor dele, né? Vários povos pagãos, né? E daí o que vai acontecer? Ele vai fugir de Meca, da cidade de Meca, para Medina. Isso mais ou menos em 622 depois de Cristo, tá? Mas aí ele morre mais ou menos uns 10 anos depois, mas enfim, ele dedicou a vida dele a espalhar essa crença. E depois que ele morre, a religião continua crescendo e se expandindo, né? E quais são as obrigações religiosas, né, de um muçulmano, né? A primeira delas é crer em Alá, né? A outra obrigação é rezar 5 vezes por dia, voltado para a direção da Meca, tá? É,
Essa direção também é chamada de Gibla, tá? Como que sabe que é a direção da Meca? Você tem que ter uma noção, né? Considerando que a Meca está lá no Oriente Médio, você vê aí qual que é seu norte, qual que é seu sul, seu leste, seu oeste, então você vai saber para qual rumo que você deve se ajoelhar 5 vezes ao dia em cima do seu tapetinho e fazer suas orações. Outra obrigação que um muçulmano deve cumprir é jejuar no mês do Ramadã, tá? Outra obrigação é ir à Meca pelo menos uma vez na vida, tá? E essa peregrinação para a Meca vai ser chamada de Hajj, tá? Então, a Meca, ela todos os anos ela recebe milhões e milhões de pessoas, tá? Igual essa foto aqui que a gente pode ver. Então, realmente é um negócio gigantesco, monumental e muita gente, parece um formigueiro de tanta gente. Lembrando que o muçulmano ele deve ir à Meca nem que seja uma vez na vida dele. É uma coisa que ele tem que cumprir antes de morrer, tá? Mas isso é uma obrigação para os homens, tá? Para as mulheres isso é opcional, tá? Mas para o homem isso é uma obrigação, certo? Então vamos lá, o que, que a gente vai ter de arquitetura, né, islâmica, né? A primeira delas são as mesquitas, né? Então a gente tem as mesquitas, né? A Meca é uma grande mesquita, tá? E no centro ali a gente vai ter essa construção chamada Kaaba, que é uma construção cúbica coberta por um tecido que é uma mescla de algodão e seda. Esse tecido ele é trocado uma vez por ano, tá? Porque desgasta muito rápido, né? Toma sol, toma chuva, né? E acontece muito de ter a comercialização dos pedaços desse tecido, como se fosse um tecido abençoado. Enfim, não muito diferente do que algumas coisas que acontecem aqui, né? Rosa abençoada, manto abençoado, enfim. A gente vê que a gente vai ter algumas coisinhas que são semelhantes em relação à comercialização da fé. Mas lembrando que esse hábito de cortar o tecido em pedaços, comercializar e tal, não é oficialmente algo aprovado pelo Islã, mas acontece, certo? Então, esse tecido preto, ele é trocado uma vez por ano, né? E ele é todo ornamentado em fios de ouro, né? Com palavras escritas com trechos do Alcorão, que a gente já vai ver o Alcorão daqui a pouquinho, certo? Então a gente tem as mesquitas como esses templos religiosos muçulmanos, né, onde os fiéis vão se reunir tanto para orar quanto para estudar, certo? É, a gente vai ter a quibla, né, que é a parede de dentro da mesquita, a gente tem essa parede específica que é a direção correta, onde o fiel ele deve, né, virar para orar, tá? Trazendo isso para uma realidade católica, quando a gente vai numa igreja católica, a grande maioria das igrejas católicas, quando você entra, se você olha para os lados, tem esses pequenos nichos, né, que são pequenas entradinhas que normalmente vão estar com imagem de algum santo. Isso só para a gente entender a semelhança arquitetônica, tá? Só vai mudar o nome e a função, certo? Mas ainda na Caaba, né? A Caaba, o pessoal que consegue entrar lá, eles vão querer tocar a Caaba, porque é considerado algo muito abençoado, né? Aqui a gente tem trechos do Alcorão, né? No Islã, na arte islâmica, como é proibido o uso de imagens, porque é considerado idolatria, a gente vai ter o uso de palavras, de trechos do Alcorão como um grande ornamento, tá? E daí o que, que vai acontecer também? A gente vai ter a pedra negra, né? A pedra negra é considerada um presente de Deus aos homens, né? Então, esses sortudos aí que conseguem entrar e que conseguem chegar perto, eles tentam ou encostar ou dar um beijo na pedra negra, tá? Existem alguns estudiosos que fazem alguns questionamentos em relação à seguinte questão: se o muçulmano ele ele repudia, né, o uso de imagens para representar Deus e etc, porque é considerado uma idolatria, mas ao mesmo tempo aconteceria uma certa idolatria, tanto a Caaba quanto a Pedra Negra. Então, enfim, tem uma longa discussão a respeito disso,
A gente não vai aprofundar nisso porque não é o nosso foco, né? Mas eu estou apresentando para vocês os elementos visuais simbólicos que a gente vai ter de importância dentro da fé islâmica, dentro da arte islâmica, certo? Né? Então, aqui a gente tem uma mesquita vista por fora, né? Então, olha só, a cúpula também presente na Igreja Católica, então a gente vai ter a cúpula na mesquita. Essa torre a gente vai chamar de minarete, que é onde o fiel ele sobe para anunciar aqui no alto-falante o horário das orações, certo? Na Igreja Católica a gente vai chamar isso aqui de torre mesmo, tá? Então percebam que na arquitetura a gente vai ter muita semelhança. Vai mudar é nome e funcionalidade, certo? Aqui eu já falei, né? A quibla, que é a direção para onde se deve orar, certo? Pessoal, na mesquita, né, essa abóboda aqui que eu acabei de falar, que também é presente na Igreja Católica, a gente vai chamar de cuba, tá? E por que que esse elemento é tão importante, né? Ele é importante na mesquita e ele também é importante nas igrejas católicas. Porque vendo por dentro, a gente tem aquela noção de infinito, né? De abóboda celestial, tá? Então, esse elemento arquitetônico, ele vai cumprir esse papel nos templos religiosos de trazer a sensação de celeste, de divino, de eterno, tá? Essa é a famosa cúpula da rocha, tá? É uma construção feita ao redor de um lugar onde eles acreditam que era o lugar onde Abraão fazia sacrifícios. Posteriormente, onde Jacó fazia sacrifícios e tal. Porque no início do judaísmo, a gente tinha o hábito de sacrificar animais em troca de perdão dos pecados, né? Que é o que a gente vai chamar de expiação dos pecados. Então, esse lugar é considerado muito sagrado pelos muçulmanos, né? Que é o lugar onde Abraão, possivelmente, ele fazia os sacrifícios dele a Deus aqui, tá? Então, esse lugar você não pode entrar calçado, você tem que entrar descalço, não pode entrar de qualquer maneira, então tem uma série de regras que você vai ter que seguir para poder entrar, certo? Bom, a palavra, né, pessoal, a escrita. Como no Islã a gente não pode ter a representação de imagens, né? Se na religião católica isso sempre foi uma coisa muito forte, muito representativa, né? Porque era a imagem que evangelizava os analfabetos, que até então a maioria da população na Idade Média era analfabeta. Na religião islâmica, a gente tem a escrita como um grande ornamento. Então, vai ser uma escrita muito bonita, muito bem elaborada, né? A caligrafia é considerado algo divino, tá? Trechos do Alcorão vão ser utilizados como decoração meditativa, tá? Uma ausência da imitação da natureza, que é aquele termo em arte que a gente fala de mímese, né? No Islã isso não vai acontecer, tá? No Islã, a decoração vai ser através das palavras e de formas geométricas e de formas que imitam a natureza, certo? Como folhas, flores, frutos, espinhos, enfim, tá? O Alcorão, né, que seria o equivalente para quem é cristão, seria o equivalente à Bíblia, tá? Então, o Alcorão é a regra de fé do muçulmano, né? Ali que tem toda a mensagem que o profeta Maomé deixou com inspiração divina vinda de Alá, certo? A tecelagem, né, vai ser uma marca registrada aí da arte islâmica, né? A tapeçaria persa vai ser muitíssimo famosa, né? Então, por que que isso vai acontecer? Porque vai ter necessidade de peças imobiliárias portáteis, né? Principalmente num período onde a gente tem muita peregrinação, né? Então, as pessoas param num lugar, depois de um tempo fixam em outro lugar. Então, é interessante ter esse mobiliário portátil, tá? E no caso, o tapete servia para tudo um pouco, certo? A influência da ornamentação religiosa na produção desses tapetes, né? Então, a gente vai ter toda uma geometria, né? E toda uma referência a formas da natureza, né? Nesses tapetes, né? E esses tapetes são importantes também para fazer as orações diárias. Você não faz direto no chão.
né? Porque é um desrespeito, você tem que fazer em cima ali do seu tapetinho, tá? A cerâmica, né, o uso da cerâmica e do azulejo, né, que vai fazer muita referência à antiga Mesopotâmia, tá? Então a gente vai ter uma aplicação arquitetônica de azulejos decorativos com temática geométrica e arabescos, certo? E por fim, pessoal, a gente tem as iluminuras, né? O que eram as iluminuras? Eram essas ilustrações, né? Essas decorações para alguns livros que não eram de temática sagrada, tá? Porque quando a temática era divina, sagrada, não poderia ter representação humana, lembra? Por causa da idolatria, tá? Mas no caso, a gente vai ter alguns livros que vão falar de histórias de aventuras, histórias de amor. Então, as iluminuras vão ilustrar essas histórias desses livros, tá? Característica das iluminuras, né? A gente vai ter essa texturazinha meio rendilhada, né? No fundo, a gente vai ter figuras mais simplificadas, né? Figuras da natureza, né? Então a representação humana, assim como está acontecendo no bizantino, né? No início da arte medieval cristã, aqui também tem essa mesma pegada, né? Quando a gente vai representar a forma humana, é tudo muito simples, quase que esquemático. Por quê? Porque não importa a representação muito fiel da realidade. Importa é a narrativa da história, certo?